Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nós vamos analisar um tema que é essencial para a nossa caminhada de fé: a preparação para o agir de Deus. Pois bem, a gente continua o nosso estudo sobre Neemias e a leitura complementar de hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2026, nos leva lá para Efésios capítulo 6, versículo 13. Esse texto é a chave para a nossa lição, preparando-se para o agir de Deus, porque ele nos convoca a um estado de prontidão espiritual que deve ser constante. Vamos entender o que isso realmente significa. É muito importante notar que o texto aqui não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem direta, um imperativo: tomai toda a armadura de Deus. E o objetivo é muito claro: capacitar cada um de nós para resistir no dia mau e, depois de tudo, o que é fundamental, permanecer firme. Esse é o princípio central que vamos explorar hoje. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que é que significa na prática essa expressão, haver feito tudo? A firmeza espiritual não é algo que aparece do nada, no meio da tempestade. Ela é o resultado de um processo. A expressão aponta para uma preparação, para uma diligência que acontece antes da crise. Como então a gente pode aplicar esse princípio no nosso dia a dia? Para compreender o que significa fazer tudo, o exemplo de Neemias é perfeito. A nossa lição nos mostra que ele não ficou esperando de braços cruzados como um espectador passivo da vontade de Deus. Pelo contrário, o seu tempo de espera foi um tempo de preparação intensa, onde ele uniu paciência, muita oração e um planejamento bem meticuloso. O ponto de partida da jornada de Neemias, e que deve ser a nossa também, é esse entendimento. O nosso preparo, consciente e intencional, é o terreno fértil sobre o qual o agir soberano de Deus se manifesta. Deus preparou Neemias para a grande obra que viria, mas Neemias também se preparou para o momento de Deus. A lição destaca um detalhe que é crucial. Passaram-se 4 meses entre Neemias receber a notícia devastadora sobre Jerusalém e ele de fato se apresentar ao rei. 4 meses. Pode parecer uma longa espera, mas aquele foi um tempo indispensável de preparação. A jornada começa no mês de Quisleu, com oração e jejum. Depois seguem-se esses 4 meses de profunda preparação espiritual e também planejamento estratégico. E só então, no mês de Nissan, quando a oportunidade divina se apresenta, Neemias está pronto. Teologicamente, a gente entende que essa espera de Neemias não era apenas a passagem do tempo no relógio, o Cronos. Era um tempo Kairos, ou seja, um momento oportuno, uma estação divinamente ordenada para a preparação. Deus não estava demorando. Ele estava formando o líder para a missão, no tempo exato. O comentário do bispo Abner Ferreira reforça exatamente essa verdade. Essa preparação acontece no esconderijo do Altíssimo. É um processo íntimo, de confiança e de dependência total, de crer no cuidado de Deus mesmo quando o cenário lá fora parece desolador. Neemias estava seguro na presença de Deus, mesmo quando o caminho à frente ainda não estava nada claro. Bom, agora vamos conectar diretamente a ordem de Efésios com o exemplo prático de Neemias. A armadura de Deus não é algo que a gente veste de forma passiva. Ela é ativada por meio de disciplinas espirituais e de ações práticas, que nos fortalecem para o combate. Veja bem, a armadura de Neemias foi forjada no secreto. A sua oração constante era o capacete da salvação, protegendo a sua mente. O jejum e a confissão eram um cinturão da verdade, alinhando seu coração com a vontade de Deus. E o seu planejamento detalhado era a sua espada do Espírito, a aplicação prática da sabedoria que Deus lhe dava. Tomar a armadura, portanto, é um verbo de ação. O dia mau se apresenta de formas diferentes em cada geração. Neemias enfrentou oposição política visível, ameaças físicas, o desânimo do povo. Hoje, o combate espiritual para os líderes, para os obreiros, muitas vezes se manifesta de uma forma mais sutil. É o fluxo constante de distrações digitais que roubam nosso tempo de oração, é a cultura do imediatismo que despreza o processo da espera e, claro, são as profundas batalhas internas contra o desânimo e a dúvida. Diante disso, então, a vigilância espiritual se torna mais do que essencial. Como nós, como líderes, obreiros e servos de Deus no século XXI, podemos aplicar esses princípios de preparação de uma forma concreta no nosso cotidiano? Bem, a preparação ativa hoje se traduz em passos práticos, intencionais. Primeiro, oração, mas não como um ritual, e sim com um planejamento focado, como o de Neemias. Segundo,
estudo da palavra, não uma leitura superficial, mas uma busca profunda por direção divina. Terceiro, o afastamento de distrações, uma disciplina consciente para proteger a nossa força espiritual. Quarto, a busca por conselho, que demonstrou humildade. E, finalmente, a confiança, que é o alicerce de tudo, a certeza de que o tempo e o poder de Deus são soberanos sobre todas as coisas. E o pastor Marcos Santana nos lembra de uma verdade crucial aqui. A gestão do nosso tempo de espera é uma questão de mordomia espiritual. A forma como usamos os períodos de aparente inatividade revela nossa fé e o nosso compromisso. Cada momento pode ser investido na preparação para aquilo que Deus fará a seguir. Com isso, a gente chega ao propósito final de toda essa preparação. Efésios 6, versículo 13, não termina com a batalha, mas com o resultado que é, havendo feito tudo, ficar firmes. A firmeza, portanto, é o objetivo. No fim das contas, a lição é esta. A profundidade da nossa preparação vai determinar a nossa capacidade de permanecer firmes quando o dia mau chegar. A firmeza não é um acidente. Não acontece por acaso. Ela é uma consequência direta da disciplina espiritual e da vigilância que nós cultivamos no tempo de paz. A conclusão da nossa lição é muito precisa nesse ponto. Neemias fez a parte dele. Orou, planejou e esperou. Ele confiou que a providência divina agiria no momento exato para abrir a porta que nenhum homem poderia fechar. A preparação humana se encontrou com a soberania divina, e o resultado foi a vitória. Então, que esta pergunta final fique conosco, para a nossa reflexão. Muitas vezes, nós clamamos pela intervenção de Deus, mas a questão que nós devemos nos fazer é: será que estamos de fato nos preparando para o momento em que Ele decidir agir? Que a nossa vida seja um testemunho de preparação ativa, para que quando o dia do chamado chegar, possamos, assim como Neemias, estar prontos para a missão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.